Hoje eu estou muito feliz e quero compartilhar com vocês. Acaba de ser publicado um livro, As Bases de um Currículo Emergente. E o segundo capítulo foi escrito por mim e pela Isadora. E nós retratamos aquilo que é feito aqui em Ponta Porã. Isso é muito importante, é o nosso trabalho construído aqui que você precisa conhecer. Leia o livro se você tem interesse no assunto, As Bases de um Currículo Emergente. E veja o que é feito aqui nas faculdades do Sul. Muito bem, meus amigos, vamos lá, começando mais uma edição do canal Fatos, Informações e Opiniões aqui no YouTube com Ed Moreno. E você pode participar do nosso canal clicando no joinha, deixando seu like aí, também se inscrevendo no canal. Continuo com os problemas de algoritmo, nós falamos muito aqui de STF contra o desgoverno e isso às vezes acaba atrapalhando. Mas peço sua insistência aí para você seguir, nos ajudando, porque através do seu like, através da sua inscrição é que a plataforma manda o vídeo para mais pessoas. Ela considera relevante os temas e manda para mais pessoas. Nós estamos chegando em várias partes do país, até fora do país, né? Mas é bom, sempre o seu like, sempre para nos ajudar aqui, tá bom? E claro, os empresários locais aí que puderem nos ajudar. Nós somos um canal independente e ser independente num país em que o sistema é muito forte acaba te fechando muitas portas, né? Mas é claro que não são todos apoiadores do sistema, né? Hoje, por exemplo, em Ponta Porã, principalmente depois de que nós começamos aqui a falar verdades, sobre o que vem acontecendo no município, portas foram fechadas, mas é aquela história, Nós temos o profissionalismo e não precisamos do apoio. Porém, o problema é que não é só o apoio que acaba, Vem os problemas, vem as portas fechadas, vem as interferências, e aí você acaba tendo problemas de perseguições, essas coisas, Então, podem até nos atrapalhar, mas não vão nos parar e por isso que eu peço aí o apoio dos empresários locais, tá bom? E já que nós falamos de município, estão conferindo algumas informações aí, porque eu sempre digo, aqui eu não trabalho com factoides, com dizer que talvez, não, eu preciso de fatos, de informações mesmo, para depois falar alguma coisa aqui. Então a gente está verificando alguma coisa, as pessoas estão reclamando muito da administração, No ano passado já era muita reclamação, continua a reclamação, e chegou algumas coisas aqui de algumas pessoas nos reclamando, e nós vamos dar uma levantada nessas questões e estaremos comentando depois, tá bom? Tá chovendo, Você deve estar ouvindo ao fundo aí o barulho da chuva, e choveu forte em algumas regiões aqui, do município, aqui na área central do município, choveu muito forte, ventou muito forte. Acho que nós temos imagem aí, dá uma olhada aí. Essa aí é ali no West Garden, aqui em Pedro Juan Caballero, bem na linha internacional ali, ó. Um vento que acabou destelhando ali o prédio, do West Garden Shopping, aqui na linha internacional, Ponta Porã, Pedro Juan Caballero. E aí você vê que esses telhados, caíram aí em motos de funcionários ali que estavam ali, ou do pessoal que trabalha no shopping ali, no shopping Mercosul ali, nessas cacilhas ali, e acabou danificando alguns dessas motocicletas aí, Então, prejuízo. E uma loja também aí no centro, Você vê aí as imagens. O vento foi forte em algumas regiões aqui de Ponta Porã, aqui na área central, causou prejuízo, Nós não temos informações de como estão os bairros, mas Ponta Porã, quando chove, vira o caos, Sem chuva, em muitos lugares já é um caos, imagina com chuva, E essas chuvas contínuas, chuva com grande volume de água, que causa muito problema aqui em Ponta Porã. Então, às vezes, o pessoal, principalmente os produtores rurais que dependem muito da chuva, às vezes fica um tempo de estiagem aí, para a população na área urbana, às vezes fica rezando para não chover, porque causa muito problema, E nós, com certeza, vamos receber mais imagens amanhã dos estragos da chuva aí,
de coisas que estão acontecendo pela chuva aqui no município de Ponta Porã. Bom, vamos seguindo aqui e a questão é sempre STF, né? Sempre acaba nos prejudicando no algoritmo falar do STF, mas não tem como não falar, né? E hoje as informações que repercutiram bastante, né, na mídia é a situação de Alexandre de Moraes, né? Que a Polícia Federal diz que é pior que a de Dias Toffoli no caso do Master. E aí a mídia repercutiu, né? Hoje a mídia está perdendo o medo de Alexandre de Moraes porque realmente ele está enroscado, né? E o site da CNN afirmou que investigadores da Polícia Federal estão vendo uma disputa no STF devido a uma possível abertura de inquérito contra ministros. O que acontece? Autoridades que investigam o escândalo financeiro protagonizado pelo Banco Master avaliam que a situação do ministro do Supremo Tribunal Federal, o STF, Alexandre de Moraes, é juridicamente mais complicada que a de seu colega Dias Toffoli, segundo informações da CNN Brasil. De acordo com relatos baseados em materiais apurados até o momento, a relação atribuída a Toffoli estaria, em tese, ligada a uma negociação comercial que envolve parte do Resort Taiaiá. Já no caso de Alexandre de Moraes, os investigadores consideram a hipótese de uma atuação em favor de interesse do ex-banqueiro investigado. Ou seja, ele está ferrado. Na verdade, se o Brasil fosse sério, ele não era mais ministro. Ele estava afastado do STF. E ainda segundo a CNN Brasil, nesse cenário estaria em curso uma articulação para formar maioria na corte com o objetivo de barrar a abertura de um inquérito contra Moraes. A estratégia incluiria fragilizar a posição do ministro Cássio Nunes Marques, considerado um dos votos decisivos no caso. Nesse contexto, ganhou repercussão a informação revelada pelo jornal Estado de São Paulo de que o advogado Kevin Carvalho Marques, filho de Nunes Marques, recebeu 281 mil da Consul Inteligência Tributária. A empresa, por sua vez, teria recebido 6 milhões e 600 mil reais do Banco Master no mesmo período. A defesa do advogado afirmou que não houve pagamento direto da instituição financeira e que a relação foi indireta por meio da consultoria. Então eles já estão arrumando um meio de formar maioria e contando com o voto do Cássio Nunes. Para quê? Do Cássio Nunes Marques. E para isso, né, eles querem chantagear, né? Fazer jogo psicológico pesado contra o Cássio Nunes Marques envolvendo o filho dele. E aí, né, para salvar o filho, ele votaria com Alexandre de Moraes ou com a maioria lá daquele povo lá do STF, né? E nos bastidores, segundo a CNN Brasil, o Nunes Marques é visto como próximo do relator do caso, que é o ministro André Mendonça. E nessa avaliação entre investigadores, a tese é que, caso o Nunes Marques ou o filho se tornem alvo direto das apurações, o magistrado, sob pressão, poderia mudar de posição sobre a abertura de inquérito. Agora, tanto o Alexandre de Moraes como os demais ministros, né, eles estão tentando jogar na fita o filho de Cássio Nunes Marques para que ele se sinta pressionado. E quem acompanha o caso calcula haver atualmente maioria apertada pró-abertura de apuração contra Moraes. A favor estariam Mendonça, Luiz Fux, Carmen Lúcia, Edson Fachin, Nunes Marques, e contra estariam Cristiano Zanin, Toffoli, Flávio Dino e Gilmar Mendes. Moraes não participaria dessa votação, né? Então, se participasse, ele votaria nele mesmo. E ainda conforme a reportagem, a eventual abertura de investigação dependeria de autorização no plenário do STF. Caso o inquérito seja instaurado, né, uma possível denúncia dependeria do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. E investigadores avaliam como incerta a apresentação de acusação formal contra ministros da Corte. Eu acho, né, que eu estou falando faz tempo que Alexandre de Moraes, embora ele vai tentar
cair e vai cair atirando, né? Mas ele tá sendo frito em pouca banha, né? Já foi para o ministro Alexandre de Moraes. Eu acho que ele não se sustenta no cargo de ministro do STF até o final deste ano. Então, muito dificilmente ele vai permanecer. E a situação do Moraes, ela vai de mal a pior, né? E repercute no mundo inteiro. O Jason Miller, por exemplo, ele é conselheiro de Donald Trump, né? E importante liderança política dos Estados Unidos, ele soltou o verbo no X sobre Alexandre de Moraes. Abre aspas para Jason Miller. Alexandre de Moraes é um vigarista e logo estará na prisão. O atual presidente Lula é um fantoche da China e está traindo o hemisfério ocidental. Flávio Bolsonaro é o único que pode salvar o Brasil em 2026. Né? Acabam de surgir as primeiras essas informações aí do Jason Miller, né? E aí a gente passou aqui, né? E importante liderança, não tem como dizer que não é, né? Uma importante liderança dos Estados Unidos que chama o Moraes de vigarista e diz que o Moraes vai estar preso em breve. E essa questão dele aí, né? De especulando ser, né? Que haja que já existe, né? Já existe na corte aí uma maioria disposta a autorizar uma investigação contra Moraes, né? Vamos aguardar. Eu acho, repito, eu acho que ele está frito em pouca banha, né? O Alexandre de Moraes. Bom, vamos lá falar dos nossos parceiros comerciais, vamos lá falar da Coop Home Office, que vem aí com um grande projeto, um moderníssimo projeto, a perfeita integração entre casa, escritório e lazer, inovador, moderno, arrojado, perfeito. Coop Home Office é um empreendimento único e exclusivo que chegou para mudar o conceito de morar e empreender em Ponta Porã. Versátil, completo, confortável e projetado com a melhor infraestrutura tecnológica e de segurança. O Coop Home Office é realmente perfeito. Perfeito para você que quer dar um upgrade na sua empresa e assim alcançar novos tempos. É perfeito para você que quer dar um upgrade, né, repetindo aqui na sua empresa e assim alcançar novos tempos. E é perfeito para você que pode adquirir uma laje inteira para realizar um grande projeto. Perfeito para você que deseja conciliar casa, empreendedorismo e mais tempo para a família. E é perfeito para a sua família que merece sempre mais conforto, segurança, lazer e qualidade de vida. Coop Home Office. Venha morar, empreender e ser feliz em Ponta Porã com a Coop Incorporadora e Construtora, que tem o seu prédio localizado ali na rua Deputado Aral Moreira, no quarteirão da Avenida Brasil, com a Antônio João, a rua Antônio João. E o prédio são 4 anos, né, de obras ininterruptas e está em fase de conclusão, né? E você pode ver ali, né, passando ali, que está ficando bonito o prédio, já mostrando aí uma face de conclusão, né? E você pode conhecer o prédio, pode conhecer a nossa central de vendas, né? Você pode conhecer esse importante projeto, esse moderníssimo projeto, visitando o nosso plantão de vendas, a nossa central de vendas localizada ali mesmo, na rua Deputado Aral Moreira, na frente, onde o prédio está em fase de conclusão. Você vai acessar o nosso plantão de vendas através da rua Deputado Aral Moreira, entrando no prédio do Hipermercado Bom Gosto. E ali você vai, logo na entrada, no térreo, avistar a nossa linda maquete. A linda maquete do prédio da Coop Home Office. E claro, vai ser muito bem recepcionado pelos competentes, né, e simpáticos profissionais do plantão de vendas. Eles vão explicar para você, vão mostrar todo o projeto, a planta do projeto, vão explicar para você como é que vai ser o funcionamento do prédio a partir da sua inauguração e, é claro, vai mostrar para você que é perfeitamente possível você adquirir, né, um apartamento, né, apartamentos de 43 a 259 metros quadrados ali no prédio da Coop Home Office, né? Restam poucos apartamentos, né? As salas comerciais, por exemplo, já foram todas comercializadas, né? Então você ainda pode realizar o sonho de conseguir alguns apartamentos, porque ainda restam poucos apartamentos, né? Então, a Coop Home Office que veio para Ponta Porã para deixar a cidade mais bonita e deixar, principalmente, a cidade de Ponta Porã, Princesinha dos Ervais, mais moderna. Você sabe onde fica localizado o Sabor dos Encontros? O endereço está ali nas esquinas das avenidas Brasil e Presidente Vargas, em frente à Igreja Matriz São José. Um local abençoado, né? E ali está
o Bob's Ponta Porã, né? O Bob's Ponta Porã, que é uma empresa, uma marca renovada, jovem, aberta e que entende o contemporâneo. E nessa trajetória de 70 anos do Bob's e do caçula Bob's Ponta Porã, né? Que foi inaugurado no ano passado, nessa trajetória aí da experiência, né? Para inovar e para ousar. E é claro que os moradores dessa fronteira Brasil-Paraguai, Ponta Porã, Pedro Juan Caballero não vão deixar de aproveitar o melhor do Bob's com descontos e benefícios exclusivos virando um Bob's Fan. E como é que você vira um Bob's Fan? Você vai acessar a página do Bob's, bobs.com.br, e ali você vai rolar um pouquinho para baixo para encontrar o link Faça o seu cadastro. E aí você vai fazer o seu cadastro e vai informações chegando, daqui a pouco a gente fala, né? E aí você vai preencher os dados ali e vai resgatar esses cupons, vai gerar cupons para resgatar para participar de promoções fantásticas lá no Bob's Ponta Porã, né? Como promoção como a batata shaker sabor Big Bob, com 15% de desconto no resgate dos cupons. Mas tem uma melhor ainda aqui, ó. Todas as promoções são boas, né? Do Big Bob, do Big Bob. Big Bob é o sanduíche, né? Você vai, por exemplo, participar no resgate de cupom de uma promoção fantástica: 2 chickens filé júnior por apenas R$19,90. E no cardápio de sanduíches, no cardápio de sobremesas, você vai ter várias delícias à sua disposição. No cardápio de sanduíches, por exemplo, olha só, o Bob's Classic, você vai ter o Bob's Salad, o Bob's Classic duplo, o Bob's Salad duplo, o Chicken Pretzel de responsa, que é uma das novidades do Bob's Ponta Porã, o Chicken Filé Júnior, que está na promoção, né, do resgate de cupons por R$19,90. Você também tem aí à sua disposição o baconzudo Chicken Crisp, o Bob's Bacon de responsa, o Big Bob. Ainda tem aí o Mega Big Bob, que é um mega mesmo, né? Vem com 2 hambúrgueres bovinos de 117 gramas. O cheddar australiano também com 2 hambúrgueres bovinos e um pão australiano levemente adocicado, né? Tem o Double Cheese, que é um clássico que todo mundo gosta. Também tem o Mega Double Cheese, 2 hambúrgueres bovinos, 117 gramas também. Tem o Chicken Filé Júnior, o Chicken Bacon de responsa. Tem o Crispy Bacon, o delicioso Bob's Costela e o maravilhoso Bob's Costela, 2 queijos e bacon. Mais uma vez, o endereço do Sabor dos Encontros está localizado ali nas esquinas das avenidas Brasil e Presidente Vargas. Lá você vai chegar, né, no Bob's Ponta Porã, que é uma empresa nova e que veio para essa fronteira Brasil-Paraguai para ficar, para fazer a alegria dos moradores de Ponta Porã e Pedro Juan Caballero. Seguindo com as informações aqui no canal Fatos, Informações e Opiniões. E a paca, hein? A paca da Janja tá dando o que falar, né? A Esbanja, né? Ela compartilhou um vídeo nas redes sociais em que aparece organizando o almoço de Páscoa ao lado do petista Lula. E o destaque do cardápio foi a carne de paca, um roedor de grande porte considerado um animal silvestre aqui no Brasil. Durante a gravação, o Janja explicou detalhes do preparo, ressaltando que a carne permaneceu por 2 dias marinando com alho, temperos verdes e ervas. Segundo ela, esse processo é essencial, já que a carne de caça pede ervas, o que ajuda a realçar o sabor e suavizar características mais marcantes desse tipo de alimento. Após a refeição, Lula apareceu no vídeo demonstrando satisfação com o prato preparado. Em tom elogioso, ele afirmou: "Eu acabei de comer a paca." Duvido que em algum lugar do país alguém já comeu uma paca tão gostosa como essa, com essa paca que eu comi. Divina, parabéns, Janjinha, destacando a qualidade do preparo. O problema é que gerou, né, muitos problemas para Lula. Mais um, né? Mais um, é por isso que eu digo, deixe eles aparecer, né? Por favor, deixe eles falar, deixe eles aparecer, deixe eles no vídeo, né? Janja e Lula, hoje... Tem que deixar. A cada postagem é uma bobagem, né? A cada postagem é um gol contra. Incrível, né? Mas eles estão assim. E deixa desse jeito aí, porque a coisa vai também de mal a pior para esse desgoverno. E tem que ser varrido do poder público aqui no nosso país, né? E recentemente, durante visita ao centro de manutenção da Latam Airlines, Lula protagonizou um momento inusitado e constrangedor, né? O Lula recebeu uma maquete de aeronave da companhia e passou a simular movimentos de voo
com o objeto caminhando e fazendo gestos como se estivesse pilotando o modelo. O momento foi acompanhado por risos e até gargalhadas de pessoas presentes, incluindo ministros e assessores. Ninguém entendeu nada, né? O médico psiquiatra Marcelo Ferreira Caixeta fez uma análise do episódio e publicou em suas redes sociais, dizendo que Lula efetivamente hoje é o Biden brasileiro, né? Senil, né? O que o médico Marcelo Ferreira Caixeta publicou foi o seguinte, abre aspas: o que foi divulgado na mídia como Lula brincando de aviãozinho está errado. O problema não é ele estar brincando, o problema é justamente o contrário, ele não estava brincando. Uma análise psiquiátrica, basta olhar as imagens, não há sorriso, não há descontração, não há riso, não há qualquer sinal de ludicidade. O rosto é sério, a expressão é rígida, a atitude é concentrada. Isso já muda completamente a interpretação do que está acontecendo. Quando uma pessoa está brincando, ela ri, ela se diverte, ela interage com leveza. Aqui não, o comportamento é sério, quase automático e se levanta uma hipótese muito mais preocupante do ponto de vista clínico. O que aparece ali se assemelha muito mais a um quadro de hipermatomorfose. Trata-se de um sintoma clássico de lesão frontal, frequentemente associado a quadros demenciais, muitas vezes de origem vascular. Na hipermetamorfose, o paciente apresenta uma espécie de aderência ao objeto. Ele vê um objeto e automaticamente passa a utilizá-lo, não por intenção consciente elaborada, mas pela própria presença do objeto. E é como se houvesse uma viscosidade comportamental. O objeto puxa a ação. Se você coloca uma caneta e um papel na frente do paciente, ele começa a escrever. Se coloca um martelo e um prego, ele começa a martelar. Não há planejamento, não há um contexto, há apenas resposta ao estímulo. Esse padrão já apareceu em outras situações, recentemente em um ambiente de ginástica em Paris. Ele começou a fazer exercícios também de forma automática. Agora, diante de um aviãozinho, passa a voar com ele, né? Isso não é brincadeira, isso é aderência ao objeto. E há outro elemento muito claro nas imagens, o olhar. Em várias cenas em que ele aparece com esse aviãozinho, o olhar está esgazeado, meio perdido, sem fixação adequada, sem concordância com o momento e com o ambiente. É um olhar discordante, distante, frio, estranho. Um olhar que não acompanha a situação, que parece vagar, como se estivesse voltado para o horizonte e não para aquilo que está acontecendo ali. Não é um olhar de brincadeira, não é um olhar de interação, não é um olhar de quem está se divertindo. E o detalhe mais importante, ele leva a ação a sério. No vídeo ele corre, ele executa o gesto com seriedade. Não há gargalhada, não há teatralização, não há ironia. É um comportamento direto, quase que reflexo. Portanto, o ponto central não é ridicularizar ou tratar como algo leve. O ponto central é que a interpretação como brincadeira encobre algo que pode ser muito mais grave. Um comportamento frontal, patológico, compatível com a hipermetamorfose, né? Saiu agora, dentro de um possível quadro demencial. E isso muda completamente o problema. O que o médico quis dizer é que o Lula está demente, né? À beira da demência. Ele analisa que o Lula brincando de aviãozinho não é uma brincadeira, é um quadro demencial, né? E pelo que ele descreveu aí, não sou especialista, né? Ele deve ter aí as suas razões, né? Para descrever dessa forma aí, porque realmente, se não é demência, beira a demência, né? Esse tipo de comportamento. Bom, vamos seguindo, vamos falando mais informações aqui, né? Tem que ficar meio atento às pesquisas que vão aparecer por aí, né? A Folha de São Paulo, que na eleição de 2022 brincou, né, com o povo aí, fez um monte de pesquisas furadas. O Lula tinha grande vantagem, a eleição não foi com a vantagem que a Datafolha ou o Datafolha mostrava. Enfim, eles estão preparando uma pesquisa, e preste atenção na narrativa. Não sei se isso vai acontecer, mas pode ser que aconteça. Então, o que eu acho que eles vão alegar para diminuir essa diferença ou para fazer o Lula passar à frente? Eles vão apostar em Caiado, né? O Caiado ainda não estava no jogo presidencial, né? Agora ele é o candidato do PSD. Aí, né, eles vão usar
o Caiado, o nome de Ronaldo Caiado, para dizer que a situação mudou, né? Que a pesquisa mudou, que o voto do eleitor mudou, e isso pode favorecer Lula nas pesquisas, né? Então temos que ficar de olho nessas pesquisas aí e começar a preparar, né, para sempre responder Flávio Bolsonaro. E, claro, você respondendo ou não, eles mudando ou não, mas a questão é mostrar cada vez mais apoio, né? Porque tem que ficar atento a essas mentiras dessas pesquisas. Eu sempre digo para você, eu não acredito em instituto de pesquisa. Eu divulgo aqui, nós temos que divulgar, claro, porque elas pipocam a todo momento. E por que eu falo para você não duvidar? Alguém vai dizer assim, mas quando é seu candidato você está aí acreditando na pesquisa. Não é bem assim. Quem paga mais, hoje, infelizmente, funciona desse jeito. Já foram sérios os institutos de pesquisa no Brasil. Hoje é meio complicado. Tudo bem que de repente não são todos os institutos, mas se um faz errado, como o Datafolha fez, né? E faz, né? Os outros pagam pelos erros dos outros, né? Acaba todo mundo não confiando nos institutos de pesquisa. Então, pode ser que seja uma pesquisa correta, né? Tenha feito aí de uma forma honesta, mas hoje ninguém mais confia em instituto de pesquisa justamente pelos erros grotescos, né? Pela campanha favorável a certos candidatos dos institutos aí que, né, não tem como você confiar, né, na credibilidade dos institutos de pesquisa. Mas eu divulgo aqui, sim, porque elas estão pipocando por aí, né? E eu divulgo todas, tá, para mostrar a diferença de uma para outra. Por exemplo, nas pesquisas que nós já tivemos aqui, e que eu já divulguei aqui no canal, nós já tivemos pesquisa aí com empate técnico, né, do Lula, antes com o Bolsonaro Flávio, né, atrás, hoje já está à frente, né, num possível segundo turno. Mas já tivemos pesquisas aqui também que o Flávio Bolsonaro aparece 10 pontos à frente de Lula. Uma com 8 pontos à frente e outra com 10 pontos à frente. Então, a gente está vendo aí algumas diferenças entre institutos de pesquisas. E vamos mostrar todos aqui, mas está difícil de confiar em instituto de pesquisa. E falamos em pesquisa, né? As últimas pesquisas públicas mostram que o senador Flávio Bolsonaro numericamente já está na frente na corrida presidencial. Caso esse movimento prossiga, o que é bem provável, a pressão para que Lula desista deve crescer enormemente. Na verdade, já há uma movimentação, né, dentro da cúpula do PT, da esquerda, para que o Lula não seja candidato, porque a derrota é iminente, né? Ela é quase certa. O sistema não está com a força de antes para ajudar, como ajudou na eleição de 2022. Nesse sentido, o petista estaria propenso a desistir da reeleição caso Flávio Bolsonaro lidere fora da margem de erro uma admissão velada do desgaste do governo e do medo de uma derrota histórica no projeto lulista, né? E a vaidade não vai deixar ele perder uma eleição, né, depois de ter ganho várias, né? Mas o nome do eventual substituto de Lula não seria do ex-ministro Fernando Haddad. A especulação é de que o ex-governador do Ceará, Camilo Santana, seja o tal substituto, o tal plano B do PT. Na verdade, isso tudo revela pânico interno, né? O partido que nega qualquer hipótese de Lula abrir mão da candidatura demonstra fragilidade ao depender de um nome ainda pouco testado nacionalmente. E diferente da insegurança petista, Flávio surge como uma alternativa madura e articulada capaz de unir o campo de oposição, né? E realmente ele tem aí surpreendido. Eu lembro que na primeira pesquisa encomendada pelo Valor Econômico, lá no último programa do ano de 2025 aqui, o Flávio Bolsonaro já aparecia na frente, né? Já aparecia na frente. Então eles brincaram com o perigo, né? Voltando a falar lá da situação do Banco Master e em relação ao ministro André Mendonça, o ministro André Mendonça, essa informação veio agora, por isso que eu estou passando aqui, o ministro André Mendonça, ele tem afirmado a pessoas próximas que
A investigação do caso Master não pode se prestar a pré-julgamentos ou perseguições, mas se as provas do processo demonstrarem o envolvimento real de colegas do Supremo Tribunal Federal, nessa teia de relações de Daniel Porcaro, ele vai trabalhar com seriedade e seguir em frente. Isso de acordo com reportagem realizada pelo jornal Folha de São Paulo. E a gente espera que seja assim, né? Não pode ser diferente disso. Interlocutores do magistrado dizem que ele leva em conta que a opinião pública exige resposta sobre a fraude ou as fraudes financeiras do Master e havendo evidências concretas de irregularidades, ele não vai aceitar que Toffoli e Moraes se livrem das consequências por um coleguismo. E assim tem que ser. Tomara que continue assim. Só que aquela história, né? Tem que tomar cuidado. Já tentaram derrubar um avião que ele estava aí, né? Deu uma pane estranha aí. Um avião que ele ia embarcar aí, né? No mês de março. E já que nós falamos de Flávio Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro lidera o engajamento nas redes sociais entre pré-candidatos à presidência. Um levantamento da consultoria DSC Lab mostra que o parlamentar registra mais que o dobro das interações médias por publicação em relação ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O pré-candidato do PL registra média superior a 180 mil interações por publicação. Esse número é o dobro do obtido por Lula, com cerca de 85 mil. Também triplica o resultado de Romeu Zema, do Novo, que soma aproximadamente aí 60 mil. O estudo do Índice Brasil de Impacto Digital, o IBR, elaborado pela consultoria DSC Lab, analisou o desempenho de 6 presidenciáveis no Instagram ao longo de março, do mês de março, né? E Flávio Bolsonaro obteve mais de 70 pontos no ranking, à frente de Lula, que registrou cerca de 45 pontos. A metodologia avalia engajamento médio, taxa de interação e alcance de vídeos, e também inclui base de seguidores e frequências de publicações. Flávio concentra o maior engajamento total ponderado, com 33 milhões e 500 mil seguidores, né? Engajamento, perdão. O senador também lidera o alcance de vídeo, com média de 760 mil visualizações. A base de quase 10 milhões de seguidores mantém um alto nível de mobilização. O conteúdo prioriza tom combativo e referências religiosas. Em março, o perfil publicou 128 posts, né? 128 posts de média de 4,3 por dia. Desse total, 85% apresentam críticas e 15% adotam caráter propositivo. Cerca de 35% das publicações miram o PT e Lula. E tem que mirar, nós estamos aí lutando contra um sistema que está arrebentando com o país, tem que mirar sim. Outros 20% tratam da situação jurídica de Jair Bolsonaro. Temas como segurança pública e mobilização aparecem em menor proporção, mas aparecem, né? E é uma preocupação constante. Lula possui 14 milhões de seguidores, 14 milhões e 500 mil seguidores. O número superior ao de Flávio, mesmo assim registra a taxa de engajamento de 0,5%. O índice representa menos de 1/3 do verificado no perfil do senador. O petista soma 9 milhões de interações no período analisado. O volume equivale a pouco menos de 40% do total registrado por Flávio. A estratégia privilegia conteúdo propositivo, com mais de 80% das publicações, e ataques representam menos de 20% do total. Educação, indústria, infraestrutura e saúde lideram os temas abordados. E é tudo que eles não fazem, né? Ou seja, tudo que eles não conseguem fazer. Eles estão postando aí coisas que não existem, né? De trabalhos prestados aí que até agora não foram, né? Ou seja, estão postando mentiras, né? Renan Santos, do Missão, ocupa a 3ª posição e distribui críticas à esquerda e à direita com foco em segurança pública e no Supremo Tribunal Federal. O perfil registra taxa de engajamento de quase 5%, né? A maior do grupo, com quase 800 mil seguidores, média de aproximadamente 40 mil interações por publicação e 190 mil visualizações de vídeo. Romeu Zema aparece em 4º lugar e direciona críticas ao Supremo Tribunal Federal. O perfil soma 2 milhões e 55 mil seguidores, com taxa de engajamento de 2,5%, média de 60 mil interações e 290 mil visualizações. Ronaldo Caiado, do PSD, tem um desempenho mais discreto, com taxa de 0,67% de média de
14.100 interações e cerca de 100 mil visualizações, além de manter 60% de conteúdo propositivo. Caiado lidera a aprovação nos comentários válidos com 92,3%, e a sequência inclui Aldo Rebelo, Zema, Lula, Renan Santos e Flávio Bolsonaro. Apesar disso, Flávio mantém a vantagem expressiva no volume total de interações. Para quem acha que as redes sociais não ganham eleição, é só você usar o exemplo da primeira eleição de Jair Bolsonaro. A campanha foi das redes sociais, né? Bom, vamos lá com mais um parceiro comercial. Vamos falar da Solo Forte. A Solo Forte, rapaz, a Solo Forte está conosco desde o início aqui, né? Praticamente do início. E as informações vão chegando, vão pipocando. Você está ouvindo barulho aí, né? Mas é assim mesmo, né? Ainda bem que a gente tem aí boas fontes. Mas vamos voltar a falar da Solo Forte. Solo Forte, que é um grande parceiro, é uma empresa de planejamento, de consultoria e agricultura de precisão, que tem os mais experientes e dedicados profissionais em seus quadros, né? Eles têm aí uma ampla experiência em pesquisa, extensão rural e desenvolvimento de mercado. E é claro que eles, os profissionais da Solo Forte, as equipes da Solo Forte estão sempre trabalhando, colaborando estreitamente com pequenos e grandes produtores rurais em Ponta Porã e Pedro Juan Cabalheiro, né? E eles se utilizam, em toda a região de fronteira, eles se utilizam de decisões fundamentadas em dados para realmente aumentar, né, ao máximo a produtividade e assim alcançar excelentes resultados juntos com o produtor rural. E a equipe esse é um diferencial da Solo Forte, porque a equipe está sempre, constantemente presente no campo, e isso garante um acompanhamento próximo e personalizado de cada lavoura. E é claro que uma das preocupações sempre foi com as operações agrícolas, com a segurança dessas operações. Por isso, a Solo Forte sempre implementa práticas que aumentam a segurança das operações agrícolas, e isso diminui riscos, né? E protegem os investimentos dos clientes Solo Forte. E é claro que a Solo Forte sempre trabalha com o que há de melhor e com o que há de mais moderno. Por isso está sempre utilizando tecnologias avançadas, com práticas inovadoras, para dessa forma realmente colaborar, né? Realmente ajudar o produtor, né? Para aumentar ao máximo a produtividade das lavouras. E assim garantir colheitas fartas, abundantes e de altíssima qualidade. É a Solo Forte trabalhando com o produtor rural em Ponta Porã, Pedro Juan Cabalheiro, na fronteira mais querida do planeta, em toda a região de fronteira, né? É isso aí, a Solo Forte com a gente. Hoje eu estou muito feliz e quero compartilhar com vocês. Acaba de ser publicado um livro, As Bases de um Currículo Emergente. E o segundo capítulo foi escrito por mim e pela Isadora. E nós retratamos aquilo que é feito aqui em Ponta Porã. Isso é muito importante, é o nosso trabalho construído aqui que você precisa conhecer. Leia o livro se você tem interesse no assunto, As Bases de um Currículo Emergente. E veja o que é feito aqui nas faculdades do Sul. Bom, vamos seguindo com as informações aqui no canal Fato de Informações e Opiniões, né? Vamos falar aqui no Mato Grosso do Sul e continuar falando de Flávio Bolsonaro, porque ele vai estar aqui em Campo Grande nesta quinta-feira. O pré-candidato do Partido Liberal, PL, à presidência da República, Flávio Bolsonaro, vai estar em Campo Grande na próxima quinta-feira. Flávio Bolsonaro participará de abertura da Expo Grande às 19 horas. Na sequência, ele deve assistir o show do cantor Zezé de Camargo, que é um apoiador, né, da família Bolsonaro. A expectativa é de que Flávio durma em Campo Grande para participar de um evento do partido no dia seguinte, na sexta-feira. Ainda não há informações sobre hora e local do evento do partido, nem confirmação do pré-candidato. Ontem, Eduardo Riedel e Reinaldo Zambuja divulgaram um vídeo com a entrega para Flávio Bolsonaro de um documento com as diretrizes centrais para o agro brasileiro. Na última reunião que tivemos com o nosso pré-candidato a presidente da República, Flávio Bolsonaro nos pediu um conjunto de diretrizes para o agro brasileiro, construídas por quem vive o setor, conhece os desafios na prática e tem um dos melhores resultados do país em produção e na indústria de transformação. Eu e Reinaldo fizemos a entrega de um documento contribuindo com o conteúdo, responsabilidade e visão estratégica para fortalecer um dos pilares que movem a economia do país. Essas palavras foram do governador Eduardo Riedel. E aqui no Mato Grosso do Sul, na Assembleia Legislativa, a LEMS, Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, aprovou nesta terça-feira, dia 7,
o requerimento de título de visitante ilustre ao senador pré-candidato à presidência da República Flávio Bolsonaro. A votação foi marcada por debates entre parlamentares da base aliada e da oposição. O requerimento foi apresentado pelo deputado Coronel Davi, do PL, em razão da visita do senador a Campo Grande no dia 9 de abril, para a abertura da Expo Grande. O deputado Pedro Kemp, do PT, utilizou a tribuna para criticar a honraria e citar investigações que envolveram o senador no Rio de Janeiro. O parlamentar apresentou uma moção de repúdio ao pré-candidato que acabou rejeitada por 10 votos a 3. Quem é esse senhor Flávio Bolsonaro, pretenso candidato à presidência da República? Disse Pedro Kemp. Ele é conhecido como Flávio Rachadinha, né? Isso quem criou foram os próprios esquerdistas, né? Que são os especialistas em rachadinha, né? E a imprensa, a grande mídia, né? Segundo Pedro Kemp, um deputado que afana o salário de seus servidores, não tem qualquer qualificação para receber o título de visitante ilustre de uma Assembleia Legislativa que tanto os orgulha, declarou Kemp. O deputado João Henrique Catan rebateu as críticas, mencionando processos judiciais envolvendo figuras do PT e citou a gestão federal atual. Catan defendeu o caráter institucional da homenagem do senador. Ver o PT, o que o Catan falou, né? Ver o PT aqui nesta casa dizer que o presidenciável, quem quer que seja, não é um visitante ilustre é um tanto intrigante. Quer dizer que é interessante ver a defesa do PT com relação a algum tipo de processo que existiu e que foi encerrado, quando na verdade nós tivemos os processos que apontaram o mensalão, o petrolão, segundo a afirmação de Catan. Autor da proposta, o deputado Coronel Davi negou ter recebido orientação externa para o requerimento e ressaltou que o senador não possui condenações vigentes. Segundo o Coronel Davi, não existe razão ao deputado Pedro Kemp dizer que não tem nenhum inquérito, que não tem nenhuma condenação. Hoje não é dia da mentira, mas vocês continuam insistindo nessa ladainha. Essa casa vai reconhecer o título de cidadão ilustre ao próximo presidente da República, disse o Coronel Davi. Tá aí, né? Deu uma briguinha lá, né? O pessoal não gostou muito, não. Petistas, né? Petistas que não tem moral nenhuma para falar de desonestidade e de corrupção. Vamos lá falar da Futura Soluções Agrícola, Futura que começou os seus trabalhos aqui em Ponta Porã no ano de 2014. Já está aí, né? Há 12 anos trabalhando aqui em Ponta Porã. Começou aqui em Ponta Porã, depois expandiu, ultrapassou os limites da cidade para os municípios aqui de fronteira, né? Do Mato Grosso do Sul com o Paraguai. Depois expandiu para todo o estado do Mato Grosso do Sul. Hoje já atende alguns municípios de estados aqui da região do centro-oeste brasileiro, né? E no Paraguai fez o mesmo processo, se instalou em Pedro Juan Caballero, né? E depois de instalado na capital do departamento de Lamambai, ultrapassou os limites da capital Pedro Juan Caballero e foi para os outros municípios do departamento de Lamambai. Hoje já se encontra no departamento de Concepción, no Chaco Paraguaio, em outras localidades, outros municípios, né? Outros departamentos do Paraguai, já se tornando uma das empresas que são aí essenciais para o agronegócio da República do Paraguai e também já é essencial para, pelo menos, a região centro-oeste do Brasil, né? A Futura Soluções Agrícolas, que nasceu com esse objetivo de crescer, de expandir e se tornar essencial para o agronegócio nos dois países. Já tem conseguido esse objetivo. E a Futura Soluções Agrícolas, a Ponta Poranense Futura Soluções Agrícolas, é o distribuidor, né, para o Mato Grosso do Sul da Eurofilt. A Eurofilt, que é uma empresa especializada em fabricação de filtros para diesel de alto desempenho. Está presente em mais de 12 países e a Ponta Poranense Futura Soluções é o distribuidor oficial aí para o estado de Mato Grosso do Sul. A Futura também trabalha com venda de imóveis rurais e urbano, né? E tá aí para você que quer sair do campo e vir para a cidade, você que quer sair da cidade e ir para a tranquilidade do campo, é só procurar a Futura Soluções Agrícolas, porque eles vão providenciar para você um excelente imóvel, tanto na área urbana como na área rural. E claro, né, no seu estoque, no seu depósito, né, no seu pátio, né, a Futura Soluções Agrícolas, que nasceu com o objetivo de trabalhar lado a lado ao homem do campo, tem o melhor de maquinários, né, e implementos agrícolas. Tem tudo de máquinas e implementos agrícolas, dos mais modernos, do melhor desempenho, para de fato levar as melhores soluções e auxiliar o produtor rural lá na sua propriedade, para ele ter mais ganhos, né, mais benefícios dentro da sua propriedade. E isso a Futura Soluções Agrícolas sabe fazer muito bem. A Futura Soluções Agrícolas está ali
na rua Lino do Amaral Cardinal, no bairro Júlia Cardinal, ao lado da rodovia BR-463. Está presente também na belíssima Ruta Quinta, né, no quilômetro 8 da Ruta Quinta. Quem está conosco também é a Baturité Conveniências, né? A Baturité Conveniências que está localizada ali na rua Baltazar Saldanha, em frente a Gessu, já na divisa com a Escola Estadual Dr. Miguel Marcondes Armando. Ali é um ambiente familiar, você vai ser bem recepcionado pelo Carlinhos Dalzac e seus familiares, um ambiente aconchegante, onde você pode no final do dia, né, depois de um expediente, ter cumprido o seu dia de expediente no trabalho, bater aquela resenha lá com os amigos, né, com os familiares, tomar um chopp gelado, tomar uma cerveja gelada, tomar um bom vinho, tomar um bom uísque, um conhaque, uma vodka e aquela deliciosa cachaça de Minas. Quem é que não gosta, né? Quem gosta de cachaça sabe que as cachaças mineiras são umas delícias, né? Uma das melhores do Brasil. E o Carlinhos Dalzac diz que tem de vários sabores lá, mas as que mais saem são as raizadas e a pura, né? Da cachaça de Minas, selada, dose única. Você encontra lá na Baturité Conveniências. Para quem não está podendo com a bebida alcoólica, quem não bebe, quem está na quaresma, né? Você tem ali na Baturité as mais variadas marcas de sucos e refrigerantes, né? E você pode escolher aí dessas várias marcas. E para as criançadas também, né? Tem os refrigerantes, sucos e doces e salgados. E para aquelas pessoas que não gostam, né, de enfrentar filas nos grandes supermercados, é só ir a Baturité Conveniência, que lá é uma conveniência bastante sortida e você vai encontrar lá o que você precisa. Vamos agora com a nossa parte esportiva. Vamos falar de Libertadores de América, que começa nesta terça-feira, com vários jogos. Nós teremos Estudiantes e Cusco, teremos também Cerro Porteño e Júnior. O Nacional do Uruguai vai jogar contra o Tolima da Colômbia. O Bolívar vai enfrentar o Deportivo La Guaira. Hoje ainda tem Universitário do Peru contra o Coquimbo Unido. E amanhã tem Cruzeiro, Universidade Católica, Libertad do Paraguai e Rosário da Argentina. Fluminense enfrenta o Independiente Rivadavia. Depois nós teremos na quinta-feira, né? Aqui está dizendo que o jogo do Corinthians vai ser na quarta. Deixa eu confirmar aqui. Era na quinta, né? Deixa eu só confirmar aqui para não... É quinta-feira. O Corinthians joga na quinta-feira. Vamos ver quais são os jogos que nós estávamos passando aqui. É que eu já tô... É que eu já passei aqui dos jogos, né? Dessa semana. Então, deixa eu ver aqui. Quais são os jogos? Acabei passando os jogos errados aqui. Vamos lá. Hoje nós teremos o Deportivo La Guaira enfrentando o Fluminense. Então, aquela rodada que eu passei descarta. Hoje tem Deportivo La Guaira e Fluminense, Independiente Rivadavia e Bolívar, Barcelona e Cruzeiro, Always Ready e LDU Quito, Universidade Católica e Boca Juniors, Tolima e Universitário do Peru. Amanhã nós teremos o Coquimbo Unido enfrentando o Nacional do Uruguai. O Mirassol amanhã joga contra o Lanús. O Independiente Medellín vai enfrentar o Estudiantes. Amanhã também tem Júnior, Barranquilla e Palmeiras, Cusco e Flamengo, Sporting Cristal e Cerro Porteño. Aí na quinta-feira o Rosário vai enfrentar o Independiente del Valle. O Universidade Central da Venezuela enfrenta o Libertad. O Platense joga contra o Corinthians. E o Santa Fé vai enfrentar o Peñarol. Essa sim é a rodada correta, a primeira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores da América. São essas as informações por hoje. Nós voltaremos, se Deus quiser, amanhã com mais informações aqui no canal Fatos, Informações e Opiniões. Grande abraço a todos, fiquem com Deus e até amanhã com mais informações, se Deus quiser.